Olá, minha gente, bom dia, que a graça de Deus seja com todos vocês. Espero que este dia esteja sendo abençoado para a sua vida, seja um dia de grande sucesso, grande vitória e grandes conquistas para você, em nome de Jesus. Antes de continuar, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, se você ainda não está inscrito, né, e desse o seu like, curtisse bastante esse canal, porque isso é importante para que a gente cresça e leve esclarecimento para muitas pessoas que estão querendo assistir vídeos e conteúdos como esse. Hoje eu quero falar para vocês de um texto em Mateus capítulo 16 e versículo 24, que diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, Jesus está falando isso dentro de um contexto em que Pedro tentou impedi-lo, não é? Ou tentou repreendê-lo quando ele disse que ia para o projeto da cruz, para o caminho da cruz, para o foco que era a cruz. E nessa hora, Pedro disse: não, Senhor, como é que o Senhor não tem misericórdia de ti, falando essas coisas a teu próprio respeito? E é nessa hora que Jesus diz esse versículo, diz essa palavra para ele: se alguém quiser vir após mim, tome sua cruz e me siga. Antes, Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Lembra dessa passagem? Está aí em Mateus capítulo 16 e versículo 22 e 23, e chegando no 24, com essa questão do negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. O que é tomar a cruz? Muitas pessoas, ingenuamente ou equivocadamente, tem dito que tem interpretado a ideia de cruz como sofrimento, tem interpretado a ideia de cruz como um peso que ela carrega na vida, ou um insucesso que ela está enfrentando na vida, ou alguma dificuldade que ela está passando, né? Que está passando. Aí de repente a pessoa diz: eu estou carregando minha cruz. Aí chama o marido de cruz, a esposa de cruz, o filho de cruz, os vizinhos de cruz. Isso é minha cruz, o amigo de cruz, sem o perfeito entendimento do que isso pode significar, não é? E tomar a cruz é algo extremamente meritório ao cristão. Meritório àquele que quer servir a Deus, que quer andar na presença de Deus e que quer realmente ter uma vida de intimidade com o Senhor. Na vida, nós enfrentamos uma série de desafios. Nós vivemos para ser desafiados. E de repente, existem desafios em várias áreas da nossa caminhada. Existe o desafio na área familiar, que você tem que manter uma família, que você tem que gerenciar a família, tem que passar por alguns processos dentro da família que às vezes se torna cansativo ou desagradável, mas que você tem que enfrentar. Existem desafios na área relacional, né? Na área da conjugalidade. Existem desafios na área emocional, psicológica, pressões que você sente para tomar posicionamentos. Existem desafios na área profissional, não é? Às vezes você está trabalhando, mas está desanimado com o serviço, desgostoso com o serviço, sem vontade mais de fazer isso, estressado com o serviço. Tudo nessa vida estressa uma pessoa. Tudo nessa vida vai provocando desgastes emocionais, desgastes físicos, e nós temos que ter estrutura para poder gerenciar crises, para poder administrar as coisas, para que a gente viva melhor e cumpra a trajetória da nossa vida nessa terra. Então existem desafios em várias áreas da vida que nos pressiona, que nos desafia, não é? Que exige de nós força, empenho, afinco, determinação para resolver. Mas o desafio mais profundo que existe, mais sério, mais desafiador, é exatamente a gente ter que conduzir ou trazer sobre nossas vidas as implicações do Evangelho. Porque as implicações do Evangelho
nas nossas vidas são de fato difíceis de serem conduzidas, difíceis de serem levadas, vivenciadas, porque exige renúncia. Exige renúncia. E quando a gente está vivendo o Evangelho, nós precisamos ter essa estrutura, né, para poder administrar as coisas sendo um evangélico. Às vezes as pessoas dizem: eu não quero ser cristão, não, porque tudo é proibido, nada pode, né? Nada pode, tudo é excepcionado, né? Tudo é impedido, é tolhido da gente fazer, porque as pessoas querem prazeres, as pessoas querem viver uma vida de comodidade, de sucesso, de tranquilidade, né? Querem viver uma vida de luxúria, não é de luxo, mas de luxúria, de prostituição, de prazeres, quer viver uma vida regalada, né? E quando é chamado para encarar as implicações do Evangelho, é um choque, dá um choque na pessoa muito grande quando ela é chamada para encarar o que o Evangelho exige que a pessoa encare, não é? Então muitos pensam que seguir o Evangelho é aceitar a Jesus e viver a mesma vida que estava vivendo. Aceitar a Jesus e não ter morte, né, para muitas coisas, para muitos desejos, para muitas situações, para mundanismo. E as pessoas querem vir para Jesus, mas querem continuar rebeldes, querem continuar sem mudança, sem transformação, querem continuar sem humildade, querem continuar sendo agressivo, agressiva, querem continuar sem se flexionar a um conselho, não é? As pessoas vêm para o Evangelho e querem continuar a vidinha errônea que vivia sempre nesse mundão aí que estamos vivendo, não é? E não entende o poder transformador do Evangelho para a vida. Então, a Bíblia diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O que é negar a si mesmo e tomar a cruz e seguir? A princípio, eu quero dizer que negar a si mesmo e tomar a cruz e seguir é um paralelismo invertido. Isso é chamado de paralelismo de inversão. Isso quer dizer que o paralelismo de inversão é a relação, né? É a relação de simetria que tem entre um texto e outro. É o nexo que um texto tem com o outro, não é? Então, a Bíblia é cheia de paralelismo de inversão. E a gente tem que compreender que tomar a cruz e negar a si mesmo é a mesma coisa. É só um termo enfático. Jesus só está enfatizando. É igual o Salmo que diz assim: não há um que faça o bem, não há um só sequer. Aí depois diz: não há um que busque a Deus, não há um só sequer. Não há um que busque a Deus e não há um que faça o bem. Quando o salmista fala isso é paralelo de inversão. Ele está simplesmente dizendo que buscar a Deus e fazer o bem é a mesma coisa. Buscar a Deus dentro dessa consciência cristã e estar fazendo o bem, que Tiago fala que quem sabe fazer o bem e não faz está em pecado. Então, tanto faz buscar a Deus e estar fazendo o bem também. Então, há um nexo entre essas duas palavras, essas duas ordenanças. Há uma relação profunda, uma simetria entre essas palavras, e daí diante, buscar a Deus e fazer o bem se torna a mesma coisa. Então, negar-se a si mesmo e tomar a cruz também se torna a mesma coisa, porque a cruz é o símbolo da morte, a cruz é o símbolo da vergonha, a cruz era, entre romanos ali, que a cruz a morte de cruz foi inventada pelos assírios e Roma comprou a ideia, né? Porque era a morte mais humilhante que existia. Então, carregar a cruz e tomar a cruz é simplesmente renunciar muitas coisas, é simplesmente morrer para muitas coisas, é simplesmente morrer para os prazeres. Eu sempre digo que enquanto o foco não for a renúncia, não adianta ficar carregando a cruz, porque a gente fica tendo essa estigma, né, de que está
carregando a cruz de Cristo, que somos cristãos, mas estamos provocando vergonha, estamos provocando um péssimo testemunho, estamos provocando opróbrio, né? Vergonha para muita gente, estamos estragando a verdadeira mensagem da cruz, e a partir daí a renúncia não aparece. Então, tanto faz cruz como renúncia, essas duas palavras têm que andar em concomitância, elas têm que estarem juntas, em nexo, porque a gente morre, e quando a gente morre, isso é carregando a cruz. Quando a gente renuncia, isto é carregando a cruz. Paulo diz: eu estou crucificado na cruz com Cristo. Não estou vivendo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Como está a sua vida cristã e a minha vida cristã? Jesus está voltando. Jesus já está chegando. Está em tempo de nós nos prepararmos. Está na hora da gente dar o passo inicial de renunciar coisas, abandonar princípios que são malévolos, que são prejudiciais e nocíveis à nossa saúde espiritual e até mesmo física. Temos que dar um passo agora de renúncia total para vivermos o evangelho puro, simples e poderoso. Estar andando com Cristo não é uma opressão. Estar andando com Cristo não é uma prisão. Estar andando com Cristo não é uma pressão que a gente sente. Nada é compulsivo no caminho do Senhor. Tudo é espontâneo, é com prazer, é à vontade, é com libertação, é com vida. Quando não queremos praticar mais coisas, a gente renuncia a coisas. Então, está em tempo da gente abandonar aquilo que nos impede de desenvolver uma comunhão plena com Deus, aquilo que nos impede a viver uma intimidade profunda com nosso Senhor, aquilo que nos impede de ir a níveis mais profundos nas águas do Espírito. Está na hora da gente buscar a Deus com sinceridade, buscar a Deus com graça, com prazer, com força, entregar-se completamente a nosso Senhor e viver a vida que Ele quer que nós vivamos, para que desfrutemos da sua graça. Então, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha o que Jesus propõe: quem quer vir após mim, se você quer e se eu quero, temos que negarmos-nos a nós mesmos. E isso não é tão fácil assim. Negar a si mesmo é perder a razão. Negar a si mesmo é concordar com a palavra. Negar a si mesmo é reconhecer que o outro é superior a nós. Negar a si mesmo é ser flexível, né, ao conselho. Negar a si mesmo é aceitar situações que não vão trazer prejuízos nenhum para a gente se a gente aceitar, né? E relevar coisas, deixar muitas coisas para lá, deixar de lado, não andar querendo dar satisfação, né? Quando falam mal da gente, quando falam coisas contra nós, a gente quer dar satisfação todo o tempo que estamos certo, que estamos correto, que a pessoa que está errada. Não, está na hora da gente realmente focar em Deus com alegria, com prazer e ter prazer na caminhada com Ele. Então, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa é a palavra de Jesus, a palavra de Deus para as nossas vidas. Que você tenha paz e seja abençoado em nome de Jesus nesse dia, e que o Espírito Santo te acompanhe, te guarde e te dê proteção e graça. Até mais, que Deus te abençoe grandemente.